Imagine entregar sua vida inteira para alguém, acreditar em cada palavra, em cada promessa, em cada gesto que dizia: estamos juntos para sempre. 10 anos, noites sem dormir, renúncias de sonhos, viagens, jantares, até pequenas felicidades. Tudo economizado, contado centavo a centavo, pensando que valeria a pena. E então, de repente, você olha para as redes sociais e ele está sorrindo ao lado de outra pessoa. Ela, jovem, vibrante, ostentando tudo o que você sempre quis. Viagens caras, roupas que você sonhou em usar, a vida que você acreditou que construiriam juntos. E você? Você recebeu o quê? Silêncio, frio. O vazio absoluto de quem dedicou sua existência a alguém que, sem pudor, a substituiu. O que dói não é apenas a traição, é perceber que a pessoa que você amava e confiava não apenas mentiu, mas construiu um império de mentiras sobre você. Cada sorriso dela nas fotos é uma lâmina. Cada luxo, um lembrete do que você sacrificou. Mas o silêncio que você recebeu pode ser uma proteção, uma oportunidade invisível que você só vai entender quando o mundo finalmente revelar toda a verdade. O Caminhos Marcantes está nas principais plataformas de áudio: Spotify, Apple Podcasts, Deezer e YouTube Music. Segue agora na plataforma onde você está ouvindo. Deixe uma marca. O relógio de pêndulo na sala de estar parecia bater mais alto do que o normal. Cada tic-tac ecoando pelas paredes brancas e vazias, como se estivesse contando as horas de uma vida que Helena já não reconhecia mais. O som era seco, rítmico, quase uma batida cardíaca metálica em uma casa onde o silêncio se tornara o morador mais assíduo. Helena estava sentada na poltrona de veludo cinza, a mesma que Lucas insistira em comprar, porque combinava com o tom sério que ele queria dar ao escritório dele, mas que agora ocupava um canto qualquer da sala de estar. Ela segurava o celular com as mãos levemente trêmulas, a luz azul da tela refletindo em seus olhos cansados, marcados por noites em que o sono se recusava a chegar. O brilho da tela era uma janela para um mundo que parecia ter sido arrancado de seus sonhos e entregue a outra pessoa. Lá estava ele, Lucas, o homem com quem Helena dividira 10 anos de vida, 10 anos de planos traçados em guardanapos de papel e economias feitas centavo a centavo. Na foto, ele sorria de uma forma que ela raramente via nos últimos tempos de casamento. Ele estava em um terraço em Paris, com a Torre Eiffel iluminada ao fundo, erguendo uma taça de cristal preenchida com um champanhe, que Helena sabia custar mais do que o aluguel que eles lutavam para pagar no início da relação. Ao lado dele, Vanessa, a mulher que aparecera como um furacão, jovem, vibrante, com roupas de grife que pareciam moldadas ao seu corpo e um sorriso que exalava uma vitória silenciosa e cortante. Vanessa segurava o braço de Lucas com uma posse absoluta, como se estivesse exibindo um troféu conquistado após uma longa batalha. Helena sentiu um aperto no peito, uma pressão física que dificultava a respiração. Era uma dor que não passava com remédios, uma sensação de que sua existência havia sido reduzida a nada, enquanto a dele florescia em uma opulência inexplicável. Durante uma década, Helena ouviu Lucas dizer que eles precisavam economizar. Ela abriu mão de viagens, de roupas novas, de jantares fora, tudo em prol de um futuro sólido que ele dizia estar construindo para ambos. Eles viviam de forma espartana, em um apartamento pequeno que cheirava a mofo no inverno e fervia no verão. Lucas sempre reclamava das taxas do banco, das dificuldades da empresa de consultoria que ele estava tentando erguer, da falta de oportunidades em um mercado saturado. E Helena acreditava. Ela acreditava em cada palavra, em cada suspiro de cansaço dele ao chegar em casa, em cada vez que ele dizia que o amor deles era maior do que qualquer bem material. Mas o amor aparentemente tinha um preço de liquidação. Quando o divórcio veio, foi como um golpe seco e rápido. Lucas alegou que a centelha havia se apagado, que ele precisava se encontrar e que a rotina os havia destruído. Ele saiu de casa com apenas 2 malas, deixando Helena com o silêncio ensurdecedor e uma conta bancária minguada, fruto de uma partilha de bens que ele garantiu ser justa, já que, segundo ele, a empresa ainda estava no vermelho. No entanto, menos de 2 meses depois, as redes sociais começaram a contar uma história diferente. Uma história de jatos particulares, hotéis de luxo em Dubai,
compras na Quinta Avenida e jantares em restaurantes estrelados. Helena olhou ao redor de sua sala. O papel de parede estava começando a descolar no canto superior direito. O tapete estava gasto. O silêncio da casa era interrompido apenas pelo zumbido constante da geladeira velha. Ela se sentia pequena, insignificante, como se tivesse sido descartada após cumprir seu papel de suporte nos anos difíceis, apenas para ser substituída quando os anos de glória finalmente chegaram. Ela recebia o vácuo, a ausência de mensagens, o silêncio absoluto de um homem que antes prometia nunca deixá-la. Enquanto isso, Vanessa recebia tudo o que Helena sempre sonhou. A atenção, o luxo, as viagens, a vida de rainha que Lucas sempre disse que não podia dar. Havia algo estranho naquela ascensão meteórica, mas a dor da traição e da rejeição era tão grande que Helena não conseguia processar as inconsistências. Como um homem que alegava falência há 6 meses, agora ostentava relógios de ouro que valiam o preço de uma casa? A pergunta pairava no ar, mas Helena a afastava. Mergulhada na própria amargura, ela se sentia uma fracassada, uma mulher que dedicou sua juventude a um projeto que foi colhido por outra. O silêncio do telefone, que antes ela esperava que fosse uma mensagem de desculpas ou de saudade, agora era apenas um lembrete constante de sua solidão. Ela fechou os olhos e tentou se lembrar do cheiro de Lucas, mas o perfume amadeirado que ele usava agora parecia ter sido substituído na sua memória pelo cheiro de traição e decepção. Ela se levantou da poltrona, as articulações protestando após horas na mesma posição, e caminhou até a janela. Lá fora, a rua estava deserta, banhada por uma luz amarelada dos postes antigos. A chuva começava a cair fininha, transformando o asfalto em um espelho escuro. Helena encostou a testa no vidro frio, sentindo o arrepio percorrer sua espinha. Ela estava sozinha, cercada por memórias de uma vida que parecia uma mentira bem contada, enquanto o homem que ela amou vivia uma realidade de cinema ao lado de outra mulher. O silêncio era seu único companheiro, e naquela noite ele parecia ser o fardo mais pesado que ela já carregara. Os dias seguintes foram uma sucessão de momentos automáticos. Helena acordava, preparava um café forte cujo aroma parecia não ter mais o poder de despertá-la para a vida, e ia para o trabalho na biblioteca municipal. O ambiente silencioso da biblioteca, que antes era seu refúgio de paz, agora parecia apenas uma extensão da vacuidade de sua própria casa. Ela organizava livros, carimbava datas de devolução e observava as pessoas que passavam, imaginando quais segredos e tristezas elas escondiam atrás de sorrisos educados. A traição de Lucas não era apenas emocional, era uma traição de tempo. O único recurso que ela nunca poderia recuperar. Sua mente frequentemente voltava para os 10 anos de casamento. Ela se lembrava de uma noite específica, 5 anos atrás, quando Lucas chegou em casa tarde, com o semblante carregado. Helena perguntou o que havia acontecido, e ele, sentando-se à mesa da cozinha pequena, disse que um investimento importante havia falhado. Ele parecia desesperado. Helena, movida por um amor profundo e uma coragem que ela nem sabia que possuía, pegou as joias que herdara de sua avó e as entregou a ele. "Venda isso, Lucas", ela disse. "Vamos superar isso juntos." Ele chorou em seus braços, prometendo que um dia a recompensaria por toda a sua esperança e sacrifício. Agora, vendo as fotos de Vanessa usando colares de diamantes em festas exclusivas, Helena se perguntava se aquelas joias de família não haviam sido apenas o primeiro tijolo de uma muralha de mentiras. O conflito interno de Helena era uma batalha constante entre a tristeza e uma raiva latente que ela não sabia como extravasar. Ela se sentia culpada por ter sido tão ingênua, por ter acreditado em cada desculpa sobre reuniões que duravam até a madrugada e viagens de negócios que nunca traziam resultados financeiros imediatos. O silêncio de Lucas após a separação era total. Ele não ligava para saber se ela estava bem, se precisava de algo, ou mesmo para discutir detalhes burocráticos do divórcio, que foi resolvido rapidamente por advogados frios. Era como se ela tivesse deixado de existir no momento em que ele fechou a porta. Em uma tarde chuvosa, Helena estava limpando uma estante de livros antigos, quando um pequeno envelope caiu de dentro de uma edição de Orgulho e Preconceito.
Era uma carta que ela mesma havia escrito para Lucas anos atrás, no aniversário de 7 anos de casamento. Na carta, ela falava sobre como o amor deles era como uma raiz profunda, invisível para quem olhava de fora, mas capaz de sustentar qualquer tempestade. Ela falava sobre o silêncio confortável que eles compartilhavam no sofá, sobre os planos de terem um filho quando as coisas melhorassem. Ao ler aquelas palavras, Helena sentiu um nó na garganta. O silêncio que antes era conforto, agora era abandono. O arrependimento de ter investido tanto em solo infértil a queimava por dentro. Enquanto isso, o espetáculo nas redes sociais continuava. Lucas e Vanessa agora estavam nas Maldivas, em um resort onde os quartos ficavam sobre as águas cristalinas. Vanessa postava vídeos de Lucas mergulhando, rindo, cercado por um luxo obsceno. Os comentários nas fotos eram repletos de elogios de pessoas que nem os conheciam, chamando-os de casal meta ou celebrando o sucesso de Lucas. Helena via aquilo e se sentia cada vez mais isolada em sua realidade de contas atrasadas e móveis velhos. Ela se perguntava por que a justiça parecia ser um conceito tão abstrato e distante. Por que ele, que mentira e omitira, estava sendo recompensado, enquanto ela, que fora leal e sacrificada, estava colhendo apenas a solidão? Um detalhe, no entanto, começou a chamar a atenção de Helena, mesmo em meio à sua névoa de dor. Em uma das fotos, no fundo de um jantar luxuoso, ela notou um homem de terno cinza, com uma expressão séria, que parecia estar sempre por perto em várias postagens, mas nunca era marcado ou mencionado. Era um detalhe ínfimo, algo que a maioria das pessoas ignoraria. Mas Helena, acostumada a observar detalhes nos livros e nas pessoas, achou estranho. O homem não parecia um amigo ou um convidado. Ele parecia um observador. Esse pequeno enigma plantou uma semente de curiosidade, uma distração bem-vinda para o seu sofrimento constante. O silêncio em sua vida começou a ser preenchido por essas observações silenciosas. Helena começou a notar que, apesar das roupas caras e dos lugares paradisíacos, os olhos de Lucas nas fotos pareciam diferentes. Havia uma tensão em sua mandíbula, uma rigidez nos ombros que não condizia com as férias perfeitas. Ele parecia um homem que estava constantemente olhando por cima do ombro. Vanessa, por outro lado, parecia alheia a tudo, mergulhada em sua própria vaidade e no prazer de exibir uma vida que não lhe pertencia por esforço próprio. A trama da vida deles parecia ser feita de um tecido muito fino, pronto para rasgar ao menor esforço. Mas, para Helena, aquilo ainda era apenas uma observação de quem estava do lado de fora da festa, sentindo-se a maior fracassada do mundo por não ter sido convidada para o baile que ela mesma ajudou a financiar com seus anos de renúncia. Os meses passaram e o inverno chegou com uma força impiedosa, trazendo ventos gelados que sopravam contra as janelas da casa de Helena, fazendo-as vibrar. Ela havia começado a se acostumar com a própria companhia, embora a ferida da traição ainda estivesse aberta e pulsante. Ela tentava se convencer de que a coragem para recomeçar nasceria do silêncio. Mas a verdade é que o silêncio era um mestre cruel, que a obrigava a confrontar cada um de seus medos. Ela começou a frequentar um grupo de apoio para mulheres que passaram por divórcios traumáticos, mas sentia que sua história era diferente. A maioria das mulheres ali lidava com brigas por custódia ou divórcios desgastantes por causa de bens. Helena lidava com o desaparecimento total de uma identidade e a ascensão inexplicável de um fantasma. Em uma noite particularmente fria, enquanto Helena preparava uma sopa simples na cozinha, o telefone fixo tocou. O som, tão raro, a fez pular. Por um momento, seu coração disparou com a esperança tola de que fosse Lucas, ligando para pedir perdão, para dizer que tudo fora um erro. Ela atendeu com a voz embargada. Alô? Do outro lado, houve um silêncio pesado por alguns segundos, antes de uma voz masculina, grave e desconhecida, perguntar se ela era Helena, ex-esposa de Lucas Martins. Quando ela confirmou, o homem não se identificou. Apenas disse para ela tomar cuidado com quem ela deixava entrar em sua casa e desligou. O tom não era de ameaça, mas de um aviso sombrio que a deixou gelada por dentro. Helena não conseguiu dormir naquela noite.
O silêncio da casa parecia agora carregado de presenças invisíveis. Ela começou a vasculhar caixas antigas no sótão, procurando por algo que pudesse explicar o que estava acontecendo. Ela encontrou documentos antigos da empresa de Lucas, papéis que ela nunca havia analisado com cuidado. Entre contratos de consultoria e recibos de despesas, ela encontrou algumas transferências bancárias para contas em paraísos fiscais, datadas de anos atrás, quando eles ainda moravam juntos, e ele dizia que estavam passando fome. A escala dos valores era assustadora. Helena sentiu uma onda de náusea. O conflito entre a imagem do marido sofredor e a realidade daqueles números era insuportável. Ele não estava apenas omitindo dinheiro. Ele estava construindo um império de sombras enquanto ela vendia as joias da avó. A tensão narrativa em sua vida aumentava a cada descoberta. Ela começou a perceber que o silêncio que Lucas lhe impôs não era apenas um sinal de desinteresse, mas uma estratégia de isolamento. Se ela soubesse demais, ela se tornaria um risco. A nova vida dele com Vanessa não era apenas uma ostentação de riqueza. Era uma fachada cuidadosamente construída. Helena voltou às redes sociais de Vanessa, mas agora com um olhar. Ela percebeu que muitas das fotos em hotéis de luxo tinham detalhes que sugeriam que eles não eram hóspedes, mas que estavam lá apenas para eventos rápidos ou sessões de fotos. A opulência parecia cada vez mais performática. A curiosidade de Helena a levou a pesquisar o nome da empresa de Lucas em fóruns de economia e registros comerciais internacionais. O que ela encontrou foi um labirinto de empresas de fachada, nomes de laranjas e acusações de pirâmide financeira que começavam a borbulhar na superfície. Lucas não era um empresário de sucesso. Ele era um mestre da manipulação que estava usando o dinheiro de investidores desesperados para financiar um estilo de vida que pudesse atrair ainda mais vítimas. E Vanessa? Vanessa era a face visível de tudo aquilo. Em vários documentos que Helena conseguiu acessar através de vazamentos em sites de transparência, o nome de Vanessa aparecia como sócia majoritária e diretora financeira de várias dessas entidades. A coragem de Helena estava sendo testada de uma maneira que ela nunca imaginou. Ela tinha em mãos informações que poderiam destruir Lucas, mas o medo a paralisava. E se o homem do telefone tivesse razão? E se ela estivesse em perigo? O arrependimento de ter sido tão cega agora era substituído por uma urgência de justiça, mas uma justiça que ela não sabia como buscar sem ser arrastada para o abismo junto com eles. Ela se via em um clímax parcial de sua própria jornada emocional. A descoberta de que o que ela considerava seu maior fracasso, ser deixada para trás, era, na verdade, sua maior proteção. Ela estava fora do raio de alcance das assinaturas ilegais, das reuniões clandestinas e da cumplicidade criminosa. Uma tarde de domingo, enquanto caminhava pelo parque para tentar clarear a mente, Helena viu um carro preto estacionado perto de sua casa. O homem de terno cinza que ela vira nas fotos estava lá, encostado no veículo, observando sua residência. Ele não se escondeu quando ela se aproximou. Ele apenas acenou com a cabeça, um gesto curto e carregado de significado. Helena não parou, não perguntou nada. Ela entrou em casa, trancou todas as portas e sentou-se no chão do corredor, o coração batendo como um tambor. O silêncio agora não era apenas a ausência de som, era a expectativa do impacto. Ela percebeu que a vida luxuosa de Lucas e Vanessa era um castelo de cartas, e o vento estava começando a soprar. A tempestade finalmente desabou em uma terça-feira comum, pouco antes do amanhecer. Helena foi acordada não pelo despertador, mas por batidas fortes e autoritárias em sua porta. O som era seco, metálico, cortando o silêncio da madrugada como um machado. Quando ela abriu a porta, ainda de roupão e com os olhos inchados pelo sono interrompido, deparou-se com 4 agentes da Polícia Federal. O distintivo brilhava sob a luz fraca do corredor. Eles tinham um mandado de busca, não porque ela fosse suspeita, mas porque precisavam de registros antigos da empresa de Lucas, que poderiam estar ainda sob posse dela. Enquanto os agentes revistavam as caixas que ela mesma havia tirado do sótão dias antes, um dos investigadores, um homem de meia idade com olhos cansados, sentou-se à mesa da cozinha com ela. Ele explicou, com uma calma profissional, o tamanho do esquema que haviam desvendado.
Lucas Martins era o mentor de um golpe milionário que envolvia lavagem de dinheiro e estelionato sentimental em escala corporativa. Ele seduzia investidores com promessas de retornos impossíveis, usando o estilo de vida luxuoso nas redes sociais como isca. O investigador olhou para Helena com uma mistura de piedade e respeito e disse que ela teve muita sorte. Helena perguntou por quê, e a resposta foi um choque de realidade que mudou tudo o que ela sentia. O investigador revelou que Vanessa não era apenas a nova namorada de Lucas, mas a principal cúmplice e a pessoa que assinava todos os documentos principais. Lucas, em sua arrogância e medo de ser pego, havia colocado tudo no nome dela: as contas bancárias no exterior, as propriedades de luxo, as empresas de fachada. Vanessa recebia os presentes, as viagens e as joias, mas também recebia toda a carga jurídica dos crimes que estavam sendo cometidos. Se Helena estivesse com ele, se ele não a tivesse deixado, era o nome dela que estaria nos mandados de prisão que estavam sendo executados naquele exato momento em um hotel de luxo na capital. Lucas e Vanessa foram presos em uma operação cinematográfica, cercados por câmeras de TV, enquanto eram levados algemados de uma suíte que custava milhares de dólares por noite. Helena assistiu a tudo pela televisão, sentada em sua poltrona de veludo cinza. Ela viu Vanessa, desgrenhada, tentando esconder o rosto com uma bolsa de marca que agora parecia um objeto sem valor. Viu Lucas, com a mesma expressão de arrogância agora transformada em um pânico mal disfarçado. Ele tentava falar com os advogados, gritando sobre sua inocência, mas as provas eram esmagadoras. A revelação foi o ponto de virada emocional que Helena precisava. Todo o sentimento de fracasso, toda a dor de se sentir insuficiente, toda a amargura por ter recebido apenas o silêncio, enquanto a outra recebia tudo. Tudo isso se transformou em uma gratidão profunda e avassaladora. O silêncio de Lucas não foi um ato de desprezo gratuito. Foi, inconscientemente, ou por um resquício de covardia que acabou sendo sua salvação, o distanciamento que a protegeu de uma cela de prisão. Ela não recebeu as viagens, as joias ou a atenção, mas recebeu a liberdade e a integridade de seu nome. A justiça, embora tardia e vinda de uma forma inesperada, estava sendo feita. Helena sentiu um peso enorme saindo de seus ombros. A traição ainda doía, mas não era mais uma dor de inferioridade. Era a dor de quem sobreviveu a um naufrágio e agora via o navio afundar de longe. Segura em terra firme, ela percebeu que a coragem não estava em suportar o luxo falso, mas em reconstruir a vida sobre a verdade. O arrependimento que ela sentia por ter dedicado 10 anos a ele foi substituído pela compreensão de que aqueles anos a moldaram para ser a mulher forte que agora podia encarar a polícia sem medo, porque não havia nada a esconder em seu silêncio. Ao longo do dia, o telefone de Helena não parou de tocar. Eram jornalistas, conhecidos curiosos e até parentes que não falavam com ela há meses, mas agora era ela quem escolhia o silêncio. Ela não atendeu a ninguém. Ela não precisava dar explicações ou participar do espetáculo de horrores que a vida de Lucas havia se tornado. Ela caminhou até o jardim nos fundos de sua casa, onde pequenas flores de inverno começavam a brotar apesar do frio. O ar estava fresco e limpo após a chuva da madrugada. Helena respirou fundo, sentindo o ar preencher seus pulmões com uma leveza que ela não experimentava há uma década. Ela estava livre. Totalmente, verdadeiramente livre. A poeira da operação policial começou a baixar, mas as lições que ela deixou ficaram gravadas na alma de Helena. O processo contra Lucas e Vanessa se arrastaria por anos, envolvendo centenas de vítimas e milhões de reais desviados. Vanessa, que antes postava fotos de champanhe e caviar, agora enfrentava uma realidade de uniformes de presídio e visitas controladas. Lucas, em sua tentativa desesperada de se salvar, tentou jogar toda a culpa nela, provando que o amor que ele ostentava nas redes sociais era tão falso quanto os lucros de sua empresa. A traição final não foi contra Helena, mas entre os próprios cúmplices, que se devoravam diante dos tribunais para tentar reduzir suas penas. Helena, por outro lado, começou um processo de florescimento silencioso. Com o pouco que tinha, ela reformou a pequena casa. Pintou as paredes de um tom de creme suave que trazia luz para os ambientes. Consertou o papel de parede descolado e trocou o tapete gasto por um de fibras naturais que trazia um aroma de terra e frescor para a sala.
Ela não buscava mais a aprovação de ninguém. O silêncio, que antes era seu inimigo e o símbolo de sua derrota, tornou-se seu maior aliado. Era no silêncio que ela lia seus livros. Que ela planejava sua pequena ordem e que ela redescobria quem era Helena, sem a sombra de um homem manipulador. Ela voltou a estudar, matriculando-se em um curso de restauração de livros antigos. Descobriu que tinha um talento nato para curar páginas rasgadas e capas desgastadas pelo tempo, devolvendo dignidade a obras que outros consideravam perdidas. Era uma metáfora perfeita para sua própria vida. A superação não veio através de um grande evento heróico, mas da paciência diária de colar seus próprios pedaços, um por um, com o cuidado que só quem já foi quebrado conhece. A esperança, que antes era uma chama trêmula, agora era uma lareira constante que aquecia sua alma. Em um final de tarde dourado, Helena estava sentada em seu jardim, observando o pôr do sol. Ela não sentia mais a necessidade de registrar aquele momento para o mundo ver. A beleza do sol se escondendo atrás das árvores era um segredo entre ela e o universo. Ela pensou na frase que ouvira de uma das mulheres no grupo de apoio. Às vezes, a rejeição é o livramento que você ainda não tem maturidade para agradecer. Aquelas palavras agora faziam todo o sentido. Se Lucas a tivesse levado consigo para o topo de sua montanha de mentiras, ela teria caído de uma altura da qual talvez nunca se recuperasse. O silêncio que ela recebeu foi o abraço de proteção de um destino que tinha planos melhores para ela. Ela se lembrou de Vanessa e sentiu pela primeira vez uma ponta de compaixão. Não uma compaixão que justificasse os crimes, mas uma piedade por alguém que acreditou que o valor de uma vida estava no brilho de um diamante e na localização de um hotel. Vanessa recebeu tudo o que queria, mas o preço foi sua liberdade, sua integridade e seu futuro. Helena recebeu o silêncio, e com ele a oportunidade de ser a autora de sua própria história, sem coautores tóxicos ou tramas ocultas. A justiça divina e a justiça dos homens haviam se encontrado, deixando cada peça em seu devido lugar. O telefone de Helena tocou dentro de casa. Ela não correu para atender. Deixou que ele tocasse até que o silêncio voltasse a reinar. Ela sabia que se fosse algo importante, a pessoa deixaria recado. Se não, era apenas mais um ruído desnecessário em sua vida agora tão melodiosa. Ela se levantou, limpou a poeira de seu avental de trabalho e entrou na casa que agora realmente era um lar. Não havia mais fantasmas nos cantos. Não havia mais o eco de brigas por dinheiro ou a pressão de ser algo que ela não era. Havia apenas Helena, a mulher que aprendeu que o silêncio pode ser a resposta mais eloquente e poderosa de todas. Ao fechar a porta para a noite que chegava, ela deu um último olhar para o relógio de pêndulo. O tic-tac ainda estava lá, mas agora não soava como uma contagem regressiva para o nada. Soava como um metrônomo, marcando o ritmo de uma nova caminhada, uma caminhada marcante, feita de passos firmes, de coragem renovada e da paz de quem sabe que o maior luxo do mundo é poder dormir com a consciência tranquila. Helena sorriu para si mesma, apagou a luz da sala e deixou que o silêncio a envolvesse como um manto de paz, finalmente compreendendo que tudo o que ela recebeu, inclusive o vazio, foi exatamente o que ela precisava para se tornar inteira. Helena olhou para o horizonte da sua vida reconstruída e finalmente enxergou a força que carregava sem perceber. Cada sacrifício, cada noite de angústia, cada lágrima silenciosa, a moldaram para ser alguém que não precisaria mais da validação de outro. O silêncio de Lucas, que antes era dor, tornou-se a barreira que a protegeu de mergulhar junto em um mar de corrupção e mentira. A verdade, quando chegou, não trouxe vingança imediata, mas trouxe clareza. Ela era a autora de sua própria história, e ninguém poderia mais apagar suas páginas com falsidades. O luxo que Vanessa ostentava agora perdia o brilho diante do peso da lei e da justiça que se aproximava. Helena, por outro lado, descobriu que a verdadeira riqueza estava na liberdade de caminhar sem medos, no poder de reconstruir um lar, de pintar paredes, restaurar livros antigos, cultivar flores e colher frutos de uma vida que é sua, de fato. A integridade não se compra, não se veste em grifes, não se exibe nas redes sociais. Ela se conquista em silêncio, passo a passo, com paciência e coragem. E, finalmente,
Helena entendia que aquele silêncio que ela recebeu tinha um valor que nenhum luxo jamais poderia pagar. Agora, o telefone podia tocar, as notícias podiam chegar, mas Helena não corria mais para responder. Ela aprendeu a escutar o silêncio, não como ausência, mas como aliado, como compasso da vida que ela mesma escolheu conduzir. Cada tic-tac do relógio de pêndulo não era mais um lembrete de abandono, mas um metrônomo marcando a batida de sua própria liberdade. A filha que recebeu nada do mundo externo descobriu que nada do que perdeu poderia tocar a força que cresceu dentro dela. E naquele silêncio, Helena finalmente sorriu, sabendo que a vida que ela merecia, simples e verdadeira, finalmente começava.